Nós aqui de novo nessa sexta-feira, e aí como estamos? Sextou, como diz o vulgarmente falando. Segunda-feira nós falamos sobre a questão de hedonia, festa, prazer, enfim. E sobre essa sensação de, até usar um termo derrota, realmente, tu perdeu, não deu certo. E quais estratégias usar quando chegamos a esse ponto? O que, que eu fiz para melhorar meu ânimo, enfim? Porque sim, tu entra num pico um pouco meio depressivo, uma tristeza, algo assim que não fez sentido para ti. Só lembrando, meu nome é Leandro Afonso, sou idealizador desse canal, STF, Sexo Também Frágil, pois o homem é um sexo também frágil. A ideia aqui é falar sobre saúde mental masculina, e nos últimos dias eu peguei esse ponto do divórcio entre um homem de 30 a 40 anos, né? Que se apresenta as situações que ocorrem na sua vida e que são um pouco chatas, conflitantes e entediantes. Falando agora de mim, aqui é um não, lembrando, saúde mental masculina, mas eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra. Se tu tá em sofrimento mental ou alguma coisa emocional, procure ajuda. Mas aqui nós vamos ter que uma troca de alguém que já passou por uma situação assim e talvez não tenha um amigo, um familiar, ninguém para conversar, e ouvir uma experiência de quem já passou por isso te faça sentido para ti e possa poder te ajudar. Logo que na minha separação eu fiquei um pouco aborrecido com algumas questões assim, materiais, e, enfim, talvez um outro momento de detalhe foi, foi bem conflituoso e implicou até em questões talvez quase prejuízos profissionais, como você sabe, eu sou profissional de segurança pública e também na área da saúde, e eu vou talvez explanar num outro momento sobre isso. Mas assim, uma válvula de escape, sobre válvulas de escape. Uma válvula de escape que eu tive foi a questão do exercício físico, que para mim foi de suma importância. Eu sempre gostei de treinar, mas eu entrei num desânimo, assim, por algumas questões, não pela relação, ou por apego, ou por isso, ou por aquilo, mas por uma questão material, por tu ver que as coisas não deram certo, enfim, por ter investido tempo naquela relação, e ver que não tá fazendo mais sentido pra ti, mas mesmo assim, ter me feito bem terminar, mas, putz, pô, de novo aqui nessa situação que não, pá, não tá legal. E se tu fica remoendo isso, é pior ainda. O que eu fiz? Eu já gostava de correr, e eu procurei treinar para uma maratona. Era algo que eu queria fazer com 40 anos. Aos 38 eu comecei a treinar. E eu tinha um tempo muito curto, 6 meses. Bah, foram 6 meses excelentes. Porque tu mantém uma regularidade de tempo, de foco, de dieta, que tu não pode errar um milímetro. Um milímetro. Felizmente, em setembro de 2024, eu consegui terminar essa maratona, fiz em 4 horas e 12. E a regularidade que me deu, a constância, a continuidade, o treino muscular, o treino de corrida, o foco, a alimentação. Chegava uma da semana que tu não tinha nem como pensar nos problemas, que tudo isso tinha que conciliar com o teu trabalho, com o estudo, com a tua rotina. Tá entendendo que era complicado de manter, mas felizmente com tudo isso na minha mente, na minha cabeça, e eu queria concluir, eu não tive tempo de pensar tão assim nesses problemas. Eu deixei a coisa correr. Processo judicial, enfim, coisa nada assim. Então a dica de importância na sexta-feira, procura uma atividade física. Claro, eu já tinha uma consciência corporal, gostava de treinar, para mim foi uma questão agradável fazer até essa maratona e treinar para isso. E é uma coisa que eu já tinha almejado fazer. Mas se tu é um sedentário, vai dar uma caminhada. Tchê, vai olhar um pouco o sol, a lua, enfim, vai caminhar de noite, vai caminhar de dia. Dá o teu jeito, dá o teu tempo. Depois tu começa com uma corrida se tu tiver condição física para isso, faz uma dieta, enfim, cuida de ti. E eu não falo nem exercício de alta performance, uma caminhada, tô falando sério, uma caminhada, andar de bicicleta, faz alguma coisa, vai ver. Por exemplo, eu pegava e ia sem fone, 1 hora e meia correndo, e tchê, tu entrava num estado de flow que aquilo ia te fazer um bem enorme. Tu não queria saber de prazo, de processo, de litígio, de porcaria nenhuma. Era um bem-estar que fazia assim, ó.
Vocês não fazem ideia. Então, tá aí de ver. E melhor ainda, o ambiente, o exercício ao ar livre. Por isso que eu falo da caminhada, para quem não tá familiarizado com a corrida. Tu faz um bem, porque daí tu vai sem fone, vai sem fone, primeira dica. Entra em contato com a natureza, vai olhar um pouco uma vista, vai ali olhar um passarinho, uma árvore, um vento. Tu entra num estado que tudo faz sentido para ti, te faz melhor, relaxar a cabeça, assim. Até um estudo antigo já, acho que é de 1980 e poucos, que fala de pacientes em hospital com a mesma cirurgia, mas pacientes que têm a vista para uma janela, ou seja, estão em um ambiente externo, e outros que têm a vista para uma parede daquele quarto do hospital. As pessoas que vinham à natureza, enfim, elas tiveram uma recuperação muito melhor e usaram menos analgésicos. Então, se vocês procurarem na internet, vão ver. Esse estudo é muito famoso e falado. E realmente, e um número, eles foram 2 ou 3 anos e uma quantidade de pacientes bem significativa. Então, eu acho que além da questão da endorfina, da produção do exercício, ele feito na área externa, ou seja, no ambiente rua, natureza, praça, faz um bem assim que tu não faz ideia. Em resumo da história, minha dica final é assim, ó, faça um exercício. Comece, vai te fazer bem pro teu físico, vai te fazer bem pra tua mente e vai te ajudar a esquecer problemas e situações. Se tu tem alguma outra ideia, de algum outro hobby, alguma coisa, coloca aí nos comentários o que tu fez para passar por um processo tão difícil de separação, como é que foi para ti, qual a válvula de escape que tu teve, saudável, e compartilha aí para ajudar a colaborar com as demais pessoas que estão assistindo este vídeo. Se fez sentido minha fala, curte, comenta, compartilha. Se não fez sentido, também comenta. E acho que é uma troca necessária. E não esqueça, homem, sexo também frágil. Até a próxima, até segunda-feira que vem com um novo vídeo. Se tiver uma opinião de temática, manda aí para nós. Valeu, feito!